Olá meninos, aula de hoje super tranquila, trazendo para vocês apenas a correção da atividade do livro, que vai da página 151 à página 153. Provavelmente essa aula vai ser dividida em duas, porque eu só posso postar vídeo de 15 minutos no YouTube. Se tiver uma próxima aula, se a gente não conseguir resolver todas as questões agora, a gente vai ter uma segunda aula também, viu? Depois dessa outra logo. Beleza. Página 151, atividade que a gente vai passar para vocês aí que tem relação com a prova, não esqueçam disso. Você vai pegar o seu caderninho, aliás, o seu livro, você vai acompanhar a resolução das questões passo a passo, vai marcando as questões corretas, certo? Junto comigo. E aí, aquelas questões que são de responder, a resposta vai estar aqui também, mas também vai estar no material que eu vou colocar lá na sala virtual, certo? Beleza? Então vamos lá aqui. A questão 1 diz o seguinte: na história dos hebreus, corresponde à sua saída do cativeiro do Egito, conduzidos por Moisés à terra prometida. Qual é o evento que é conhecido dessa forma? O cisma? Não, não é essa opção. A diáspora? Não, não é essa opção. Cativeiro na Babilônia. Ele está falando aqui na questão. Ele daqui já consegue eliminar a formação de Israel. Então, qual é o evento que corresponde à saída do Egito rumo a Canaã, terra prometida? É a letra C, questão C, que foi o êxodo. Êxodo que significa saída, certo? Então, a gente elimina essas quatro que marca a letra C. Questão 2. Relaciona-se aos fenícios da antiguidade, exceto. Sempre que vocês forem responder questões, tomem muito cuidado com esse exceto aqui, porque você vê que sei que é fenício, antiguidade, aí você pensa que é a questão certa. Mas esse exceto aqui significa que ele está pedindo a questão errada, certo? Então, a gente vai procurar aquela questão que não tem nada a ver com os fenícios. A letra A diz o seguinte: o comércio como principal atividade econômica? Não, eles eram sim comerciantes, então a gente já vai eliminar essa. A invenção do alfabeto fonético? Claro que não, foram eles que inventaram o alfabeto fonético. A organização política em cidades e estados? Também não. As cidades dele eram cidades e estados. O estabelecimento de colônias no Mediterrâneo? Também não. Eles navegavam pelo Mediterrâneo e tinham as cidadezinhas dele lá para estabelecer as colônias. Letra E, só sobrou essa. O dualismo religioso, dualismo significa dois. Eles eram politeístas. Então, poli não é apenas dois. Poli são vários deuses, ou seja, mais no mínimo três para ser poli, certo? Dual significa dois. Então, a letra correta, aliás, o exceto, o incorreto aqui é a letra E, então você vai marcar ela, beleza? Questão 3. Dário I da Pérsia dividiu seu vasto império em províncias administradas, chamadas, e aí tem um parênteses aqui, e aí cada uma delas governada por um, que era vigiado pelos, e aí ele vai dizer o seguinte: completam a frase acima. São palavrinhas aí que vão completar essas frases aqui, certo? Então, a letra A, o território deles esses territórios eram administrados pelas tribos? Não. Então, a gente já elimina aqui de cara. Já eliminou aqui de cara, porque você sabe que não é tribo. Satrápias, a gente vai deixar passar a letra B aqui, a gente vai analisar as outras. Marcas e condados, não, esse aqui era na Idade Média, a gente nem viu ainda. Imperiais e senatorias, também não, isso aqui a gente nem falou sobre isso. Cidade-estado, não, cidade-estado não era um sistema de administração. Então, fica para nós aqui a letra B, que vai dizer o seguinte: Dário I da Pérsia dividiu seu vasto império em províncias administradas chamadas de satrápias, que era o que eu falei para vocês lá na aula. E aí cada uma dessas era governada por um sátrapa. E esse sátrapa, ele era o quê? Era vigiado pelos olhos e ouvidos do rei. Então a questão correta aqui é a letra B, beleza? E ele vai perguntar na questão 4. Cronologicamente, a Idade Antiga se estendeu desde as primeiras formas de desenvolvimento das civilizações humanas, por volta de 4.000 anos antes de Cristo,
até o ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Sobre esse período, ó, mais uma vez, ele está pedindo a questão incorreta. Então, sempre prestar atenção nisso. Ele não quer a questão certa, porque às vezes você vê uma questão corretinha aqui, já marca, mas sempre está pedindo a questão incorreta. Certo? Beleza, vamos lá. Ele vai perguntar aqui: no campo das ciências, os mesopotâmios desenvolveram a astronomia, elaborando cartas astronômicas e estudando as diferenças entre estrelas e planetas, e fixaram os 12 signos do zodíaco. Corretíssimo, a gente leu sobre isso. O Zend e Avesta, o Livro dos Mortos e o Pentateuco foram textos considerados sagrados, respectivamente pelos persas, egípcios e hebreus. O livro dos hebreus lá, o Pentateuco, certo? Que é os cinco primeiros livros da Bíblia atual. Livro dos Mortos, relacionado aos egípcios. E vai sobrar só esse livro aqui, que é o Zend e Avesta, que é relacionado aos persas. A questão está correta. Então não é essa que você vai marcar porque você está procurando a incorreta. Letra C. Os romanos assimilaram muitos aspectos da cultura dos povos vencidos, principalmente dos gregos. Dotados de notável senso prático, souberam elaborar influências nas quais introduziram inovações que levaram à formação de uma cultura original. Não estudamos sobre os romanos, então a gente vai só passar essa letra aqui, para ver as outras. Com a criação de democracia e da filosofia, os gregos nos deram principais bases do pensamento científico, além dos mais importantes, da arte ocidental. Essa daqui a gente também não estudou, vamos passar. A civilização fenícia estruturou em bases agrícolas, construindo um estado centralizado e teocrático. A gente estudou sobre os fenícios, né? A gente sabe que o governo dele era uma talassocracia, ou seja, um governo de homens ligados ao mar. Então, quando ele diz aqui, a civilização fenícia estruturou-se em bases agrícolas, não, nada disso, era base comercial. Então, por mais que a gente não tenha estudado aqui a letra C e a letra D, a gente sabe que a incorreta é a letra E, porque a gente estudou sobre os fenícios e a gente sabe que as bases da economia deles eram bases comerciais, comércio pelo mar. Dentre os povos da Antiguidade Oriental, um se destacou com exímios navegadores e excelentes comerciantes. Eita, esse daqui a gente já tá ligado, né? Eram os fenícios, cuja principal contribuição legada às civilizações posteriores foi o... Eita, essa daqui já veio de cara, ó, alfabeto fonético, que a gente já sabe muito bem que foram os fenícios que inventaram. Questão 6. Religião monoteísta, eles não eram politeístas. Organização de política democrática, nem existia democracia na época. Organização estatal centralizada, não, porque eram cidades-estado. Formação de um exército, de uma marinha de guerra profissionais, também não. Esses aqui foram os assírios. Beleza. Questão 6. Os hebreus se constituíram inicialmente em um pequeno grupo de pastores nômades, organizados em clãs, chefiados por um patriarca. Conduzidos por Abraão, deixaram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e se fixaram na Palestina, por volta de 2000 a.C. Todavia, entre os povos da Antiguidade Oriental, os hebreus foram um dos que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, ou seja, no Brasil é ocidental. Uma vez que sobre esse povo assinale a alternativa incorreta. Mais uma aqui, ó. As guerras geraram a unidade política dos hebreus. Esta unidade se firmou primeiro em torno do juiz e depois em volta dos reis. Corretíssimo, estudamos sobre isso. Não é essa porque estão procurando a incorreta, a errada. A religião foi uma das bases da cultura hebraica e a sua principal característica foi a crença em vários deuses. Opa! A gente tem vários povos ali da Mesopotâmia que eram politeístas. Mas um dos pouquíssimos povos dessa época que eram monoteístas foram justamente quem? Os povos hebreus. Então ele vai dizer aqui o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte. Ele vai perguntar para você. A religião foi uma das bases da cultura hebraica e a sua principal característica foi a crença em vários deuses. Como você sabe que eles eram monoteístas, então você vai marcar aqui a questão 6, ó, a letra B, que é a letra incorreta, certo? Então, aí você já sabe que todas as outras estão certinhas, beleza? Certo? Certo. Agora, questão 7. Vamos lá para a questão 7. Por que o alfabeto foi importante para os fenícios? Opa, faltou umas letrinhas aqui, ó. Aí ele vai perguntar para vocês e a gente já vai dar a resposta aqui.
Como a principal atividade econômica era o comércio, o controle das mercadorias era o elemento essencial para o bom desenvolvimento da atividade deles. Então, esse foi um dos fatores, a comunicação entre vários povos ali que permitiu, que fez com que o alfabeto fosse tão importante. Questão 8. Os judeus aceitam Jesus como Cristo como Messias? Essa questão aqui era para vocês pesquisarem. Ainda bem que eu já estou dando aqui só na manhã para vocês, tá bom? E ele vai dizer o seguinte: não. Apesar de o Velho Testamento fazer referência ao Messias, os judeus entendem que ele virá para libertar o povo judeu. A mensagem de Jesus Cristo não é exclusiva aos judeus, mas para todos os homens. Então eles acreditam que o Messias é alguém que vai vir para libertar depois, e que o Jesus que está na Bíblia, que veio há 2000 anos, para eles não é o Messias, beleza? Religião deles, diferente da nossa. Das nossas outras religiões. Alguns povos da antiguidade foram mercadores que viveram de comércio marítimo. Cite 3 cidades-estados fenícias e indique a principal contribuição que os fenícios legaram às civilizações posteriores. Que bom demais, ó! Que você já sabe que a maior contribuição deles foi o alfabeto fonético, então basicamente você precisaria pesquisar 3 cidades aí, no caso Biblos, Sidom e Tiro, foram cidades aí que eles construíram, certo? Essencialmente mercadores, exportavam pescado, vinho, ouro, prata, armas e praticavam a pirataria. Desenvolveram um intenso comércio de escravos no Mediterrâneo. O texto refere-se a características que identificam na antiguidade esse daqui também está dado, né? Você sabe que são os fenícios. A gente já estudou tanto sobre eles que qualquer um sobre eles vocês vão acertar, tenho certeza. Questão 11. O soberano dividiu seu império em províncias chamadas de sátrapas. Que você já sabe também, né? Essas características identificam o Império Babilônico? Não. Antigo Império Egípcio? Você já elimina. Reino de Israel sob o comando de Davi? Também não. Império dos Persas durante o reino de Dário? Falou em persas, falou em sátrapa, falou em satrapias. Você já vai relacionar imediatamente aos persas aqui. Falou em satrápias ou nos sátrapos, você já vai relacionar com os persas imediatamente, certo? Beleza? Questão 12. Relacione a coluna 2, que apresenta afirmações relativas aos povos da antiguidade, com a coluna 1, que identifica esses povos. Fenícios, hebreus, babilônios, egípcios e persas. Aí a coluna 2 vai ter aqui as afirmações, certo? E aí depois você vai ter que responder aqui direitinho. Vamos lá. Os sinais da sua escrita sagrada são conhecidos como hieróglifos. Quem era a galera que escrevia como hieróglifos? Os egípcios. Então, nós temos aqui na nossa coluna, vamos montar aqui a coluna do lado, ó, beleza. Então, na nossa coluna do lado, nós temos em primeiro lugar o 4, porque nós sabemos que são os egípcios. Então, imediatamente aqui, ó, a gente já faz o quê? Quem não tiver o 4 no começo, a gente já elimina, certo? Beleza? Então, aqui a gente não tem 4, não tem 4, certo? Sobraram, ó, 2 opções. Pelo simples fato de você saber uma coisa, você já conseguiu aqui, ó, deixar as suas chances de acerto em 50%, beleza? Aumentou aí. Então, vamos lá. Segunda questão. Buscavam e levavam mercadorias por toda a bacia do Mediterrâneo. Quem era essa galera que fazia isso? Os fenícios. Então, e aí você vai ver aqui, ó. Vai ter, depois do 4, vai ter o 1, que é onde os fenícios estão. Os egípcios estão aqui no 4, depois vai ter o 1. Então, 4 e 1. Se não tiver o 1 aqui, ó, beleza? Você já sabe que a letra correta é a letra C. Mas a gente vai analisar toda a letra C para ter certeza. Então, a terceira afirmação aqui, seu império era controlado pelo sistema de satrapias. Era quem? Era os persas. Então, na nossa coluna aqui ia ter o 5. Corretinho aqui, ó. Seguindo, tem aqui o 5. Hammurabi unificou o império desde a Síria até a Caldeia. Opa, peraí. Hammurabi. Opa, tá aqui, tá certo. Beleza, eu que vacilei aqui. Unificou o império desde a Síria. Aliás, os invasores do seu império provocaram a diáspora. Aliás, como a gente já está quase acabando o tempo aqui, a gente vai terminar de resolver essa questão na próxima aula, tá bom? Vamos parar aqui, porque essa questão tomou um tempo. E o meu tempo aqui de
de postagem do YouTube já vai acabar. Eu vou parar aqui e a gente vai continuar na próxima.